Boa tarde, pessoal. Hoje está fazendo um dia bom pra caramba aqui. Eu tenho alguns manejos para fazer no apiário e resolvi hoje dar um pulinho. Os manejos que eu vou fazer, na verdade, no domingo, né? Eu vou estar voltando lá para executar alguns manejos, mas eu resolvi voltar hoje porque tenho uma colônia lá em particular que eu tenho que fazer a união dela, que eu tenho uma colônia que está africanizada e eu quero introduzir uma rainha, um núcleo, na verdade, que tem uma rainha Buckfast lá. E achei interessante gravar hoje, né, para colocar aí disponível para vocês como é que não é como é que se faz, né, mas é uma forma da gente estar fazendo essa união de colônias, né, com a união de colônias com a substituição de uma rainha que eu não quero ter naquele apiário, né. É uma colônia Buckfast que está bem pequena, ainda bem fraca. Eu propositalmente não alimentei ela para ela poder, para eu justamente mostrar essa situação de como a gente faz como se pode estar trabalhando de uma forma segura para fazer a união de uma colônia fraca com uma rainha que a gente deseja, com uma colônia que esteja relativamente forte, com que tem uma rainha que a gente não que a gente queira substituir, né? Então provavelmente eu vou estar fazendo essa união em 2 passos, né? Então hoje a gente vai executar um manejo, né? Onde a gente vai iniciar essa união e no domingo, que eu vou retornar daqui 3 dias, né? Hoje é quinta-feira. No domingo eu vou estar executando outros manejos no apiário e eu vou aproveitar para terminar essa união lá. Mas é bem interessante. Vamos estar utilizando uma técnica aí com tela de meio. Eu não vi ninguém mostrando como se faz esse tipo de união ainda. Eu acho que é interessante, né? É um método fácil, um método seguro de fazer. Essas telas são telas que eu utilizo para várias situações, né? São algumas telas que eu costumo ter, tela metálica que eu utilizo para várias situações diferentes. E essa é uma das situações que é interessante, que ela é útil para a gente estar trabalhando. Tá joia? Então, daqui a pouquinho. Faltam mais uns 10, 12 quilômetros ainda para a gente chegar lá. Aí chegando lá a gente dá continuidade. Beleza? Falou, povo. Até mais. Pessoal. Acabei de chegar aqui no apiário. A abelha está bem movimentada hoje. Choveu um pouquinho ontem. Parece que abriu alguma floradinha que tem bastante movimento. Mas assim, sobre o assunto do vídeo hoje, a telinha que eu vou estar utilizando é essa tela aqui. Não é uma tela escrevedora, é uma tela de malha metálica mesmo. E essa tela ela tem um quadro de madeira, e em um dos lados do quadro de madeira tem uma portinholinha, uma saída, que vai servir de alvado, né, para um módulo que vai estar em cima, e embaixo vai ter um outro módulo, né, que é o módulo onde eu vou tirar a rainha, vai estar embaixo, e o módulo que eu vou estar introduzindo vai estar na parte de cima. Daí tem um manejinho básico ali que a gente usa já para fazer uma espécie de equalização, para daqui 2 ou 3 dias já a gente ter um comportamento possível de fazer essa união de colônias, beleza? Vamos chegar lá então. A gente vai estar unindo essa colônia aqui, que é uma africanizada, né? Eu já estou na segunda ou terceira alimentação dela já, e aquela outra colônia ali, que é um núcleo, né, que estava sem alimentação. Então é um núcleo que eu nem revisei ele semana passada, né? Mas eu acredito que ele deve estar bem fraco, deve estar com provavelmente 1 ou 2 quadrinhos de cria, né? E
deve estar ali com alguma reserva de alimento ali, que ainda veio do inverno, né? De qualquer forma, a gente vai fazer um manejo aqui que é pouco usual. Pouco usual não, eu utilizo até razoavelmente, com frequência, mas é pouco usual que eu digo, pouca gente já mostrou isso aí, ou pelo menos eu nunca vi, né, um vídeo falando sobre isso, mas é uma forma fácil de fazer essa união. Então deixa eu chegar ali. Então a ideia é o quê? Essa colônia aqui ela deve estar populosa, né? Porque já tem uma certa quantidade de alimentação fornecida em algumas semanas, né? Ela já deve estar bem populosa. Então a princípio eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar pegando, abrindo ela, fazendo uma revisão. Primeira coisa que eu vou fazer é tentar achar a rainha, eliminar essa rainha dela. Posteriormente eu vou pegar os quadros de... a maior parte que tem, pelo menos uns 3 ou 4 quadros de cria operculada, vou estar removendo sem abelha, né? E uns 2 quadros com cria aberta, com as abelhas aderentes, né? Que vai ter uma quantidade de nutris, que é para estar colocando no módulo de cima, né? Esse módulo de cima é um módulo standard, normal, né? Esse módulo aqui vai ser um sobreninho, na verdade a gente chama de sobreninho, né? E vamos seguir esse manejo aqui, ok? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é localizar essa rainha. Eu não costumo dar muita fumaça não, gente, nas minhas abelhas, elas geralmente ficam bem agitadas quando eu estou mexendo, mas eu não me importo muito. Certo? Coloco um pouco de fumaça só, vou tentando controlar um pouco, mas como a gente está sozinho, né? Então, isso não está aberto o macacão aqui? Não. Como eu estou sozinho, não tem ninguém para ficar ajudando no controle da fumaça. Então a gente se vira como pode. Beleza. Aberto. Agora vamos localizar essa rainha. Eu não sei nem como que tá de força essas colônias aqui, porque eu não venho revisando elas, eu só troquei cera de algumas. Essas africanizadas mesmo aqui, como eu já ia fazer essa troca de rainha, então eu coloquei, apenas adicionei um pouco de cera estampada e boa. Então aqui a gente tem já um quadro de postura e ovos. A dificuldade aqui é encontrar a dona rainha, porque, ó, falar pra você, as rainhas africanizadas não costumam ficar muito paradas no favo, não. Localizada a rainha. Ó. Então o que acontece aqui? Essa aqui encontrei aqui uma rainha jovem, uma rainha que não está marcada ainda, e a rainha que eu tinha nessa colônia aqui era uma rainha marcada. Essa rainha aqui é uma rainha bem novinha, tá com a pelagenzinha ainda, não sei se dá para vocês verem aí. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não vai dar para enxergar, mas é uma rainha que não está marcada, né? Então, muito provavelmente outra rainha africanizada que usurpou ela, né? Mas de qualquer maneira eu não estou encontrando aqui realeiras abertas que tenha nascido. Tem realeira sendo formada ali, mas não, mas ela ainda não foi o suficiente para... não são realeiras que indiquem que essa colônia aqui tenha enxameado agora, né? Pode ser que tenha enxameado antes e elas destruíram já essa realeira, tal, mas eu não consigo ver evidência. E como tem ovo aqui dentro ainda, né, é mais provável que ao invés de enxamear, essa rainha aqui tenha vindo com outro enxame e usurpou essa colônia aqui. O que é mais provável. Então é aqui que o pessoal fala que a abelha europeia é ruim porque
as africanizadas dominam ela porque as rainhas invadem e usurpam elas. E outro dia até teve uma discussão num grupo de um senhor discutindo comigo, né, conversando comigo, falando que rainhas africanizadas não usurpam rainhas africanizadas, né? Não tem como, né? Tem sim, gente. Tem sim, é normal. É um comportamento normal delas. Uma colônia com fome, ela sai procurando um lugar com mais probabilidade de sobrevivência. Ela encontra aqui, por exemplo, uma colônia que tem alimentação e ela tenta a sorte, porque se ela não entrar em uma colônia, ela provavelmente vai morrer no período de escassez. A colônia inteira vai morrer. Então elas tentam invadir. Se elas conseguirem invadir e matar a rainha antiga, a rainha que entrou aqui vai tomar conta. É simplesmente isso. Então isso acontece em colônia europeia, em colônia com rainha europeia, com colônia com rainha africanizada, né? Acontece em qualquer uma. Isso aqui provavelmente foi uma usurpação que aconteceu, porque eu não vejo realeira nascida aqui. Eu vejo realeira sendo formada agora, e não tem nem zangões aqui nessa colônia ainda para poder dizer que ela está no ponto de enxamear, né? Então provavelmente essa rainha aqui seja uma rainha que usurpou uma outra colônia que era africanizada, que era essa aqui. Beleza? Então essa aqui nós vamos esmagar. Pronto, tá morta. E agora a gente faz a substituição. O que nós vamos fazer agora? A gente consegue ver aqui, ó, desse lado aqui a gente tem a entrada do ovado, então todas as abelhas campeiras, as abelhas mais velhas, elas estão saindo por aqui e retornando por aqui no dia a dia comum de trabalho delas, né? As abelhas que vão nascer ainda, as abelhas mais jovens, que ainda não estão voando, né, elas ainda não conhecem essa rota de voo. Então nós vamos simular uma outra rota de voo para elas. E qual que é essa rota de voo? Essa parte traseira aqui. Então por isso que eu vou deixar nessa parte de baixo uma quantidade maior de crias abertas, né? Então vamos escolher crias abertas para colocar embaixo. Aqui bastante cria aberta. Tem cria aberta, mas tem cria nascendo também. Então eu vou escolher alguns favos, mais ou menos uns 4 favos de cria nascendo, cria para nascer, para colocar na parte de cima da colmeia, ok? E os demais eu vou deixar aqui embaixo mesmo, tá joia? Não vou colocar favos a mais aqui, não vou colocar nada por enquanto, beleza? Essa parte de baixo vai ficar simplesmente uma colônia que vai começar a se desenvolver naturalmente, vai continuar se desenvolvendo naturalmente aqui. E eu vou colocar essa tela de meio, com essa parte que tem a entradinha aqui, voltada para cima. Então essa parte de baixo aqui, ela vai fechar totalmente a parte superior dessa colônia. As abelhas que estão ali embaixo não vão conseguir passar aqui para cima, certo? E agora eu vou incrementar nesse lugar aqui, né, um outro módulo. Esse módulo aqui, tá joia? Assim o que acontece? As abelhas que saem e voltam no trabalho cotidiano, né, as campeiras aqui, vão fazer o quê? Elas vão continuar fazendo esse serviço, elas não vão ter como entrar nessa parte de cima, porque elas vão entrar lá embaixo na área no ovado delas. E aqui em cima eu vou colocar a colônia nova, que eu vou trazer para cá, que está fraca, então ela precisa de uma quantidade maior de crias, né? E vou colocar essas abelhas aqui. Deixa eu colocar utilizar um outro esqueminha aqui, ó. Vou usar essa outra tela aqui para colocar aqui só para elas subirem. Eu vou dar uma leve sacudida nessas abelhas aqui, para ficar nesses favos aqui somente as abelhas que não voam, né? Abelha aderente, certo? Só as que estão cuidando das larvas, as mais jovens.
Não tem realeira mesmo. Então tá jóia, aqui tá. Bota uma fumaça. As abelhas que conseguem voar vão voar. E as abelhas que não conseguem voar vão se manter aqui. Ok? Separa um pouquinho os favos e aqui no meio a gente vai entrar com a... Isso. Gente, o pessoal fica revoltado com isso aqui. Ah, mas bateu a abelha no chão, gente. Bate a abelha no chão, não tem problema, elas vão voar. Tem uma rampa de acesso para elas ali. Não tem muita frescura com isso não, gente. Não vai matar a abelha, não vai morrer a abelha. As abelhas que estão no chão, elas se aglomeram aqui, daqui a pouco elas começam a subir e já começam a entrar toda no ovado aqui. Tá joia? Então não tem muito dessa frescura não. Tem muito mimimi aí nesse negócio de apicultura aí que me deixa de cabelo em pé uns comentários do pessoal aí. Enfim, vamos voltar pro tema aqui. Agora a gente vai pegar essa colônia aqui. Vai ter uma fumacinha, né? Eu sou acostumado a mexer com minhas abelhas lá em casa lá e lá eu quase não uso fumaça. Aqui as abelhas são um pouquinho mais agitadas, né? São híbridas já. Então é sempre bom uma fumacinha. Alimentador seco. Não sei se vocês conseguem me ouvir aí, mas... Enfim, vamos narrando. Ó, aqui eu tenho um favo de lâmina, que elas nem puxaram de tão fraca que estão essa colônia aqui. Aqui eu tenho já um quadro com cria e alimento. Vamos ver aqui. A rainha azulzona aqui, vou até marcar ela de novo porque tá meio que saindo essa cor dela aqui. Vou marcar a rainha, muito bonita essa rainha aqui. Marcada. Remarcada, na verdade, né? Já estava marcada essa rainha aqui. Estamos marcando de novo. Beleza? E tá aqui. Opa, olha o desastre aqui. Beleza. E agora a gente vai fazer o quê? Vamos levar essa colônia lá. Quase perdi a rainha ali, gente. Marquei ela na hora de soltar. Eu derrubei ela no chão. Ela fez um voo ali. Mas ela voou e já entrou na caixa de novo. Acontece. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui. Mais fumaça. Expulsar a abelha velha. Que a gente não quer abelha velha aqui, gente. O esquema é ter só abelha jovem aqui em cima. Abelha que vão ser menos reativas a essa rainha que a gente está introduzindo. Tá joia? Tudo abelha mais nova. Quase não temos abelhas velhas aqui. Quem for velha, voe. Não gosto de velho aqui. Beleza? Tá vendo que tá ficando quase sem abelha aqui. Não tem problema nenhum, gente. Por quê? Porque eu coloquei cria nascente aqui. Essas crias aqui, em 2, 3 dias aqui já vai ter uma população boa aqui de abelhas nascidas. E é isso que eu quero. Tá joia? Aí, agora vamos colocar aqui de volta. Cria. Cria. Rainha. E pronto, gente.
Viu que eu usei até, na hora de fazer a união aqui, eu usei bastante fumaça, espantei bastante abelha velha. Vou colocar uma quantidade maior dessas abelhas aqui, que são abelhas mais jovens dessa caixa antiga aqui. Pronto. Tampamos. Alimentação na parte de cima. As abelhas nessa colônia agora, então, vão fazer o quê? Vão começar a voar por aqui e retornar por aqui. As colônias, as abelhas que são mais velhas, elas que estão aqui embaixo ainda, elas vão voar por aqui e vão voltar por aqui. E as que são velhas, que sobraram aqui em cima também, quando elas forem fazer o próximo voo, elas vão voar por aqui e vão retornar pela rota que elas conhecem. Tá joia? Então a gente fica com duas câmeras aqui, a câmera de baixo orfanada. Acabei de orfanar ela, acabei de matar a rainha. Coloquei uma tela impedindo essa população grande de abelha mais velha de subir aqui, porque essa população muito grande, como eu matei hoje essa rainha, se eu simplesmente acrescentasse outro módulo em cima sem nenhuma separação, essas abelhas lá embaixo iam subir e iam acabar matando essa rainha mais velha aqui. Essa rainha de outra linhagem aqui. Isso é fato. Eu ia perder essa rainha. Então nesse sistema aqui a gente faz o quê? A gente faz uma introdução um pouco mais segura, né? Onde a gente garante que essa rainha aqui de cima não vai ser morta nesse primeiro manejo. A população aqui em cima vai ser uma população baixa de abelha, porém a gente tem uma câmera inferior com uma quantidade grande de abelha que vai estar aquecendo essa colônia aqui embaixo, e esse calor, por convecção, vai estar subindo e aquecendo essas crias aqui em cima. Então a gente não vai ter problema de resfriamento nesses próximos dias dessa parte de cima, até nascer essas crias mais jovens aqui. A hora que elas começarem a nascer, já tem alimento disponível para elas aqui, tem área aberta para voo, né? E com mais ou menos uns 3 dias a gente vai retornar aqui para vocês verem essa população dessa câmera de cima, que já vai estar maior, já vai estar uma população estabilizada aqui, né? E embaixo, muito provavelmente, como a gente não tem rainha caminhando pelos favos, né? Elas vão dar início à construção de célula real embaixo. E daí a gente faz o quê? A gente vai simplesmente destruir as células reais que estão embaixo, tirar essa tela de meio e juntar todos esses favos aqui. Tá joia? Simplesmente isso. Sem precisar fazer mais nada, colocar papel, colocar tela, telescritidor, nenhum outro manejo. A gente simplesmente faz união direta. Por quê? Porque apesar de elas estarem separadas aqui por uma tela, a abelha de baixo não consegue subir, a abelha de cima não consegue descer, elas têm uma certa comunicação de feromônios, né? Então elas não vão, a gente não vai ter essa agressão dessas duas populações. Beleza, pessoal? Então basicamente é isso, por hoje é só. Agora, vou dar uma chacoalhada aqui mesmo, não tem problema. E feito. A abelha já não tem mais abelharada no chão, aí a abelha que estava no chão já subiu pela rampa, já está aí na tampa da frente da caixa aqui tentando entrar. E é isso aí, gente. Então a gente faz essa introdução com tela aqui, essa união com tela. É uma união e uma substituição de rainha, na verdade, né? Porque aqui a gente está tirando essa rainha de baixo, aproveitando toda a população de uma colônia muito forte embaixo e introduzindo uma colônia muito fraca que está na parte de cima, né? Introduzindo uma rainha nova dessa colônia muito fraca em cima, né? Então se a gente fosse matar essa rainha, a gente ia precisar matar essa rainha, esperar de 3 a 6 dias de orfanada, para depois vir aqui destruir a realeira de novo, introduzir uma rainha com protetor, depois fazer uma nova revisão, né? Desse jeito aqui não, desse jeito aqui eu simplesmente matei a rainha, coloco uma caixa em cima da outra, rainha nova em cima, caixa orfanada embaixo, população velha embaixo, população jovem em cima, rainha em cima, espero 2, 3 dias, volto aqui, pum, tiro a tela do meio, tá feita a união. Beleza? Isso aí.